Olá, eu me chamo Vinícius Lima e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica Noturna na Universidade Federal do Paraná e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho referente ao banco da disciplina de Programação Orientada a Objetos com o professor Henry. Primeiramente, eu gostaria de apresentar aqui o diagrama UML do meu projeto. O diagrama UML do meu projeto ele consiste em um package principal. Dentro dele está contido o programa main, utilizado neste trabalho, e adicionalmente nós temos outros 4 packages criados. Nós temos o package conta, extrato, pix e cpf, sendo estes packages adicionais utilizados pelo programa principal para poder executar as suas funções desejadas. Dentro do package conta, extrato e pix, a sua estrutura é muito similar, onde nós temos primeiramente a lista de clientes, lista de extratos e lista de pix, e em seguida nós temos as suas respectivas funções necessárias para criar os dados dentro dessas listas. Então, os dados necessários para criar o cliente, extrato e pix. Juntamente a essa lista de dados necessários para criar esse cliente, extrato e pix, nós temos as funções necessárias para poder visualizar e alterar todos os dados presentes nessas listas. Portanto, nós temos todos os getters e setters necessários para poder editar os seus dados dentro das listas. E dentro das listas nós temos as funções necessárias para poder extrair o tamanho dessas listas e adicionalmente adicionar novos membros a estas listas. Por último, nós temos o package CPF, onde nós temos uma função cuja a sua única intenção é validar o CPF utilizado pelo programa main, caso o CPF digitado ou CPF utilizado esteja correto ou incorreto perante as regras de validação de CPF, onde os dígitos de verificação são utilizados para verificar se ele faz sentido ou não, não cabendo aqui esse programa fazer o mérito de se o CPF está em uso ou não, apenas se os dígitos verificadores foram digitados corretamente. Agora estarei continuando a minha apresentação, apresentando o programa dentro do código Java, dentro da Eclipse. Então, primeiramente, eu irei apresentar o programa main, realizar uma demonstração de funcionamento e em seguida apresentarei as funções disponíveis dentro dos outros packages. Então, iniciando pelo programa principal, primeiramente nós temos uma importação das funções necessárias e dos packages necessários para o funcionamento correto desse programa. Em seguida, dentro da classe principal, nós temos a importação das listas, juntamente a definição de variáveis locais a serem utilizadas, juntamente com o cadastro de 2 clientes prévio, Maria e José, para garantir a pré-existência de 2 clientes na base de dados, facilitando a apresentação do programa. Aqui, vale se atentar de que o CPF utilizado para esses clientes foram CPFs fictícios, com os valores compostos por 8 e 9. Por quê? Porque eu não gostaria de utilizar CPFs reais ou CPFs disponíveis para apresentação desse programa, já que ele será um vídeo público no YouTube. Portanto, eu estaria usando esses CPFs fictícios, compostos por 8 e 9, já que eles foram retirados temporariamente da função valida CPF, conforme eu vou demonstrar durante a apresentação da função. E a versão final, que será encaminhada para o professor, ela não contará com esses 2 clientes pré-cadastrados, e os CPFs, caso digitados compostos por 8 ou 9, eles serão considerados inválidos. O programa todo ele está dentro de um looping realizado pelo do while, onde nós executaríamos a apresentação desse menu principal do banco do jovem com as opções disponíveis para serem realizadas dentro do banco e a escolha do número, que com base na escolha do número será realizado um switch case, onde o número escolhido será o número da função e o número da função executará o que a função descreve. Então nós temos a função número 1, que realiza o cadastro do cliente de uma conta corrente, a função número 2, que realiza o cadastro do cliente de uma conta poupança, o número 3, que realiza um depósito, o número 4, que realiza um saque, o número 5, que realiza uma transferência Pix, o número 6, que realiza um cadastro Pix, e o número 7, que executa um extrato total da conta. Vamos iniciar então pela apresentação do case número 1, composto pelo cadastrar cliente conta poupança.
Então, nós estaremos cadastrando um novo cliente. O nome desse novo cliente ele será cliente 1, um nome genérico com um CPF genérico também composto apenas por números 8. Portanto, nós temos que o cliente 1 foi cadastrado com o código número 5 aqui dentro deste banco. Em seguida, me desculpe aqui, deixa eu voltar. Vamos cadastrar de novo o cliente na conta corrente número 1. Então, cliente 1 com o CPF número 8. Foi necessário refazer esse cadastro aqui, pois estava com buffers antigos e eu gostaria que realmente a apresentação considerasse o cenário de apresentação real. Em seguida, nós vamos cadastrar uma conta poupança. Vamos ter o cliente 2, vamos utilizar o mesmo CPF e o cliente 2 foi cadastrado com o código número 4. Agora, vamos realizar um depósito. Podemos realizar um ID para depósito, podemos utilizar o ID número 3 e realizar um valor de depósito de R$150. E aqui aparece a mensagem de confirmação de que um depósito de R$150 foi cadastrado para o cliente número 3. Em seguida, nós podemos fazer um saque. Podemos fazer um saque de, por exemplo, R$50. Nós podemos executar um saque de R$50. Um saque de R$50 para o ID número 3. Em seguida, caso seja executado um extrato do ID número 3, nós teremos aqui aparecendo os valores realizados. O valor do depósito de R$150 no dia 11/9, que é o dia atual que está sendo gravado esse vídeo com base no horário do sistema, no valor de 150, e um saque no valor de R$50 no mesmo dia, portanto o valor aparece negativo. Agora nós podemos fazer um cadastro Pix. Este cadastro Pix, ele vai pedir um CPF para o cadastro do Pix, nós vamos fornecer um CPF e ele vai cadastrar o código Pix com a chave 1. Em seguida, nós podemos realizar uma transferência Pix. Nós podemos fazer um ID para enviar o Pix, nós podemos fazer um ID do 3 para o CPF com o CPF 8 para o ID 1, que seria o José, com o CPF 8 no valor de R$50. Portanto, o Pix foi realizado com sucesso. Este seria a compilação do programa. Agora, apresentando um pouquinho a estrutura de programação dentro do programa main. O case número 1 consiste em cadastrar a conta cliente. Ele é extremamente simples, então nós realizamos a leitura dos nomes e CPF do usuário. Dizemos que o cliente não possui Pix ativo, pois não foi cadastrado, e opção do conta do tipo 1, que seria uma conta do tipo corrente, e nós inserimos essa função por meio da função addClient dentro da lista de clientes. Esta mesma sistemática ela é usada para o case 2. A única diferença consiste no tipo de conta, que o tipo de conta utilizado aqui é o tipo 2 e não o tipo 1 como o listado acima. Entretanto, o programa ele acaba sendo igual. Aqui nós temos realizar o depósito na base de dados. Então, para realizar o depósito na base de dados, nós realizamos a leitura do ID, o valor e a leitura da data atual do sistema aqui e realizamos a inserção disso através de uma nova linha dentro da lista de extratos. Então nós temos dentro do pack de extratos, nós temos a lista extratos e toda vez que uma operação ela é gerada, nós inserimos uma nova operação dentro dessa lista de extratos. Essa lista de extratos ela contém todas as movimentações realizadas dentro deste banco. Em seguida, nós temos a operação 4, que realiza um saque dentro dessa base de dados. O funcionamento ele é idêntico ao funcionamento do saque, entretanto, aqui nós temos com que o valor ele é negativo, enquanto o valor de depósito ele é positivo. Em seguida, nós temos a função de realizar uma transferência Pix, onde nós realizamos a leitura do ID e CPF para quem desejamos enviar o Pix. Nós temos em seguida a leitura de quem receberá esse Pix, então nós verificamos se os CPFs estão digitados corretamente em ambos os casos e em seguida nós realizamos a transferência Pix. A transferência ela é bem simples, nós realizamos um débito na conta de quem está enviando e realizamos um depósito na conta de quem está recebendo este Pix.
Em seguida, nós temos a função 6, que é para cadastrar um Pix dentro da lista. Então, nós realizamos a leitura do CPF, verificamos se o CPF está digitado corretamente e adicionamos ele à lista, a array list aqui presente com todos os CPFs que são possíveis realizar as contas Pix. Caso o CPF ele seja inválido, nós vamos apresentar aqui uma mensagem de erro para o usuário indicando que o CPF está inválido. E por último, nós temos a função set. A função set ela consiste em gerar o extrato do banco, onde nós vamos apresentar ao usuário na tela todos os dados referentes ao ID solicitado dentro da nossa array list, onde contém todas as movimentações do banco. Então nós executamos esse looping para o ID do usuário até com que todo da lista seja apresentado. Para tornar esse programa inteiro possível, nós temos os packages aqui conforme apresentados. Então nós temos primeiramente o package da lista clientes, onde é criada uma lista com todos os clientes cadastrados no banco contendo o seu nome, CPF, o tipo de conta e se este é habilitado para realizar Pix ou não. Então essa lista ela é uma array list gerada e toda vez que um novo cliente é adicionado no banco, nós realizamos o cadastro dele nessa lista. E aqui nós temos um get e um setter para extrair o tamanho da lista para a utilização dentro do programa main. E para poder gerar novos clientes dentro dessa lista, nós temos essa função aqui, chamada de clientes. Esta função clientes, ela também cadastra o cliente com um ID, nome, CPF, tipo de cliente e cliente dentro da array list aqui, referente à lista de clientes. Abaixo nós temos todos os getters e setters utilizados para poder acessar e modificar os dados necessários. Lembrando de que todas essas funções foram apresentadas durante a apresentação do UML no início desse vídeo. Em seguida nós temos a lista de extratos, que consiste em uma array list da mesma sistemática utilizada na lista de clientes. Entretanto, os valores inseridos mudam, onde aqui nós inserimos o ID, o valor e a data onde foi realizada a movimentação, assim como a função extrato, onde nós temos uma int que se chama ID extrato, que seria uma numeração sequencial do número dessa operação dentro do extrato total do banco para rastreio interno, o ID do cliente, o valor e a data. Adicionalmente, contendo os getters e setters necessários conforme apresentado no diagrama UML. Dentro do package Pix, nós temos a lista Pix, que consiste também em uma array list contendo o CPF do cliente e a conta do cliente para cadastro de Pix, juntamente ao seu Pix, onde nós temos a criação de um Pix com a int ID Pix, o número sequencial que irá atuar como uma chave Pix, juntamente ao CPF e a conta do cliente e seus respectivos getters e setters. Por último, nós temos aqui a apresentação da função valida CPF. Conforme informado no início do programa, os CPFs 8 e 9 eles foram desabilitados, mas eles serão habilitados aqui para envio do programa. Então esta função ela verifica se esses CPFs digitados iguais eles estão existentes, já que eles são inválidos. Ele verifica se o número digitado de caracteres é 11 igual ao correto e ele realiza a verificação do dígito verificador, tendo em vista que o primeiro dígito ele possui uma operação matemática para ser calculado, o segundo dígito também. Caso os dois estejam corretos, ele indica que o CPF é válido. Com isso, nós encerramos aqui a parte de apresentação do programa. Para finalizar a apresentação, eu estaria agora apresentando os critérios utilizados durante a autoavaliação. Então, o primeiro processo que nós temos é a funcionalidade de criar conta corrente, onde foi atribuída a nota 1, tendo em vista de que o programa ele opera corretamente, ele lê os atributos necessários do correntista, ele informa o número de conta e usando um construtor adequado sua relação de superclasse conta, incluindo a lista de contas do banco. O mesmo se aplica para o ponto seguinte, que é a funcionalidade de criar a conta poupança, já que as duas contas elas se utilizam da mesma sistemática, mudando apenas a variável que define o tipo de conta. Em seguida, nós temos a funcionalidade de utilizar o depósito. Aqui, a autoavaliação utilizada foi de 0,7 pontos, porque ele funciona corretamente, porém de uma forma levemente diferente, onde nós
não utilizamos uma classe abstrata para realizar o depósito, por isso não foi realizada uma autoavaliação utilizando a pontuação máxima. E o mesmo vale para saque, que é a mesma função utilizada no depósito, entretanto com um operador diferente. A funcionalidade correção ela não foi implementada. A funcionalidade cadastrar Pix ela está correta, então nós realizamos perguntando o CPF de um correntista, verificamos se ele existe na lista e nós adicionamos ele a uma lista de correntistas Pix. Entretanto, a funcionalidade de efetuar Pix ela não recebeu nota completa, pois o mesmo está com um problema de gerar o histórico das contas envolvidas, conforme informado aqui, ou tem algum pequeno problema de registro em ambas as operações no histórico das contas envolvidas. Por isso, ele não recebeu pontuação máxima. Para o extrato, eu dei pontuação máxima, tendo em vista de que ele executa conforme esperado, então nós tivemos o nome do usuário, fornecemos a data, a operação, o valor, todas as informações necessárias para poder gerar um extrato. Entretanto, o emprego de heranças e classe abstrata, emprego de interfaces, ele não foi adicionado ao programa. Por último, nós temos as atividades opcionais valendo bônus, onde as 3 primeiras foram implementadas. Então, a criação de uma classe UML, onde foi apresentada no início do vídeo conforme solicitado. Foi criada uma classe de apoio de método para verificar o CPF, sim, ela foi criada. Entretanto, como ela não foi utilizada o método static, eu acabei me dando uma pontuação não máxima. E por último, se ele está documentado em Javadoc ou HTML. Neste caso, ele está documentado apenas como comentários, conforme informado aqui. A documentação foi feita apenas por comentários tradicionais, sem uso de Javadoc. Com isto, encerramos a autoavaliação com uma pontuação total de 72 pontos. Muito obrigado.